João capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Este é um diálogo bastante conhecido entre Jesus e a mulher samaritana, a qual Jesus, no início do capítulo, ele vai falar ali para os seus discípulos que era necessário passar por Samaria. Os seus discípulos talvez não tenham entendido porque Jesus queria passar por aquela cidade da qual eles consideravam aqueles samaritanos como inimigos, como povos gentios, e os judeus achavam que Deus era só deles. Mas Jesus ali passa e tem aquele diálogo com aquela mulher, e aquela mulher tem uma curiosidade que nós e muitos podem ter: aonde adorar a Deus, de que forma adorar a Deus. E nós chegamos então à nossa reflexão aqui sobre a adoração. Todos esses são os fundamentos da nossa fé, essas aulas que nós temos gravado aqui, essas reflexões, e agora nós vamos falar um pouco de adorar a Deus, adoração. Porque nós devemos adorar a Deus no capítulo mais triste da história da humanidade, o Gênesis de número 3, quando Adão e Eva são expulsos ali da presença de Deus. Ler aquilo ali é uma tristeza para a humanidade. Eles foram tirados da presença de Deus, mas nós podemos perceber no ato de Deus, quando ele leva ali vestes de pele de animais, tipificando ali um sacrifício, um derramamento de sangue, porque um animal teve que ser sacrificado para que eles tivessem ali as suas roupas, as suas vestes, porque eles estavam ali vestidos de folhas de figueiras, com vergonha, porque tinham desobedecido a Deus. E aí, a partir dali, eles se afastam de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Então Deus ali tipifica de que forma eles se aproximariam novamente de Deus, através de um sacrifício. Cobririam ali a sua nudez, o que Paulo chama de vestes de justiça. Eles tiveram ali umas vestes de justiça, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós tivemos a oportunidade de se aproximar dele mais uma vez. Então, Jesus está aqui explicando para esta mulher, perceba a forma de se aproximar ali da mulher, a qual os judeus, os fariseus da época, não conversavam em público com uma mulher. A oração deles era: graças a Deus porque eu sou israelita, graças a Deus porque eu não sou de outro país, eu não sou um gentil, graças a Deus porque eu não sou escravo, e graças a Deus porque eu não sou mulher. Então a mulher é bastante discriminada por este fato de ela ter ali conversado com a serpente. E os fariseus, por estudar bastante a lei, eles entendiam que a culpa de todo o pecado era da mulher. Mas quando Deus vai atrás, ele procura por Adão, porque a responsabilidade era ali de Adão. Então ela tem essa dúvida porque de onde adorar e como adorar. E Jesus explica, e é isso que nós vamos tratar nesse vídeo: por que adorar a Deus, aonde é o melhor lugar
para adorar a Deus e como nós devemos adorar a Deus. O Salmo 103 vai dizer o seguinte, um salmo de Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há dentro de mim, bendiga o seu santo nome. É algo tremendo considerarmos que temos a capacidade de bendizermos o nosso Criador. Mas vez após vez, nas Escrituras, somos exortados a fazermos exatamente isto. Nós o bendizemos através do nosso louvor e adoração. E adorar a Deus é apenas louvar, é apenas no momento ali do culto. Nós estamos adorando a Deus só quando alguém está cantando. O louvor é uma expressão de admiração e apreciação. Nós louvamos, entoamos, então a necessidade de hinos com letras, onde Cristo seja o centro da adoração e não o homem. Tem que ser Cristo, tem que ser uma expressão, elogios ao nosso Deus maravilhoso. Quando elogiamos uma pessoa, estamos lhe dizendo que a consideramos como uma pessoa tremendamente maravilhosa. E é o que Deus é, Ele é maravilhoso. Ou que as suas realizações são realmente grandiosas. É a mesma coisa com o Senhor. O louvor tem a ver com um reconhecimento do caráter e do poder de Deus. No Salmo 63, versículo 3, diz o seguinte: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te glorificarão, louvar-te-ei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Porque louvamos a Deus? Qual é o motivo de nós louvarmos a Deus? No Salmo 47, versículo 6, diz o seguinte: por causa do que Ele é. Ele é o Deus Criador, Ele nos resgatou, nos perdoou, então nós temos todos os motivos para louvar ao Senhor. Cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem a Ele um salmo de louvor. Glória a Deus, nas suas orações, nos seus louvores, você pode exaltar a Deus, glorificar o nome dEle pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Vamos ver no Salmo 103. Louva, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu mais profundo ser. Louva o seu santo nome. Louva, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de todos os seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor fez na tua vida, na tua família, na tua história. Só o fato de você estar respirando já é um motivo para você bendizer, para você louvar, para você adorar a esse Deus. Olha só um motivo maravilhoso que você tem. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Só Ele pode perdoar pecado. Ele redime a minha vida da cova e me coroa com amor e compaixão. Como Paulo escreve aos Efésios, porque ele nos resgatou. Nós estávamos mortos. Nós estávamos na sepultura, mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, e Ele nos trouxe para a vida. Então esse é um motivo maravilhoso, extraordinário, para nós louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Ele redime a minha alma da cova e me coroa com amor e compaixão. Ele satisfaz os meus desejos com coisas boas, de forma tal que a minha juventude é renovada como a da águia. No momento em que nós estamos adorando, no momento em que estamos louvando a Deus, Ele vai ali com a sua poderosa mão, acalmando o nosso coração, nos dando força, nos dando vigor. Nós vamos glorificando a Ele com o louvor e Ele vai abençoando o nosso ser, a nossa alma descansa. Glória a Deus, a gente se regozija na presença do Senhor, quando o louvor sai do nosso coração, do nosso ser. Glória a Deus. E quem deve louvar a Deus?
São só aquelas pessoas que estão com o microfone na mão? São só aquelas pessoas que tocam ali na banda? São só aquelas pessoas mais próximas do pastor? Os obreiros que ficam sentados ali no altar? Ou você também pode louvar ao Senhor? Que diz o Salmo 22, versículo 26. Os que buscam o Senhor o louvarão. Os que buscam a Deus. Se você está buscando a Deus, você pode louvar a Deus. O Salmo 150, versículo 6 diz o seguinte: que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então, se você respira, se você está respirando, o salmista te convida a louvar ao Senhor. Quando devemos louvar? Em que momento? É só naquelas 2 horas de culto? É só quando o pastor se levanta? Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração para iniciar o culto. É só ali que você louva ao Senhor? Não. No Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor sempre estará em meus lábios. Então, na sua casa, você pode colocar aquele louvor que você mais gosta. No caminho para o trabalho, você coloca um fone, vai ouvindo um louvor e vai se derramando na presença do Senhor. Em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós podemos louvar ao Senhor. Por quê? Porque Deus, como o texto que nós lemos, Ele procura os verdadeiros adoradores. E se Ele procura os verdadeiros, logo eu posso entender que tem alguém adorando de forma mentirosa, de forma da boca para fora, só com os lábios. Então Deus não procura o rico, Deus não procura o preto, Deus não procura o branco, Deus não procura o pastor. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a única pessoa na terra, em toda a terra, são 8 bilhões de habitantes. Só tem um tipo de pessoa que Deus está procurando. Sabe quem é? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está interessado no seu carro, nas suas posses, nas suas riquezas. Se você é amarelo, preto, branco, de que forma você é. Ele quer saber se você é de verdade. E Ele conhece os que são de verdade. Ele está procurando aquelas pessoas. A Bíblia nos relata que Ele está à porta, batendo. Aquele que abre a porta do seu coração, Ele entra e faz morada na vida daquela pessoa. E por onde Jesus passa tem milagre. Se você está precisando, necessitando de um milagre, abre aí a porta do teu coração, adora Ele de verdade. Glória a Deus. Por onde Ele passou, aqui nos relatos bíblicos, quem era cego passou a enxergar, quem não ouvia passou a ouvir, quem não falava passou a falar, quem não andava passou a andar, e até os mortos. O caminho que Ele atravessou ali do morto, o morto passou a ter vida. Aonde Jesus chega tem milagre. Então, se Ele te encontrar no momento em que você está escutando esta gravação, este vídeo, e você abrir o seu coração para adorar a Ele em espírito e em verdade, oh glória a Deus, Ele vai fazer morada no teu coração e vai operar um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o lugar, nós podemos adorar no meio do povo, na hora que nós formos dormir, no nosso carro, em qualquer lugar. Ele sanou aqui a dúvida daquela mulher. Será que eu adoro aqui no Monte Gerizim? Ou será que eu adoro lá em Jerusalém, onde tem o templo? Jesus diz: mulher, esquece desse negócio aí do templo, mulher. Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar ao nome do Senhor Jesus. Você pode adorar aí neste momento. Vamos ver aqui uma definição de adoração. Será que a adoração é só cantar? Não. Enquanto que o louvor é uma expressão de admiração e apreciação, a adoração é uma expressão de amor
e veneração. Devemos nos aproximar de Deus, não por amor, devemos entoar louvores a Ele, não por querer ganhar alguma coisa, mas por amor. Esta é a forma correta, por amor. Devemos louvar a Deus por amor, devemos venerá-lo pelo que Ele é. Não adorar, vou cantar um hino aqui, vou adorar a Deus, vou na congregação porque quero receber a minha bênção. A tua bênção você já recebeu faz tempo. Há 2000 anos atrás Ele te deu o direito de se aproximar dEle, de confessar os teus pecados para Ele e de ser salvo, de ter o teu nome escrito no livro da vida. Não tem alegria melhor do que essa, de ter o nome escrito no livro da vida. É possível admirarmos alguém e apreciarmos o que esta pessoa faz sem estarmos apaixonados por ela. Semelhantemente, a adoração tem a ver com o nosso amor pelo Senhor. Ela pode ser expressa somente com a entrega de todo o nosso coração e vida a Ele. Aqueles que dizem, que cantam, que louvam, mas que continuam numa vida de pecado. O pastor pode até não saber, a esposa pode até não saber, o marido pode até não saber, o filho pode até não saber. Vai ali na igreja, canta, chora, se quebranta ali na frente dos irmãos, mas leva uma vida de pecado. Não tem forças para abandonar o pecado, é um escravo. É uma pessoa que está ali, que recebe toda a graça de Deus, mas logo quando tem uma oportunidade, vai pecar contra este Deus. Este louvor nunca foi aceito, este louvor nunca passou do teto da igreja. Estas lágrimas nunca foram recolhidas por o anjo do Senhor e levadas até o trono da graça. A verdadeira adoração é daqueles que abandonam a sua vida de pecado e têm um relacionamento sincero com Deus e adoram em espírito e em verdade, não é uma adoração mentirosa. Marcos capítulo 12, versículo 33, diz o seguinte: amá-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, entendendo, percebendo com zelo o que você está fazendo de todo o coração, com a sua mente, de todo o seu ser e com todas as suas forças, e amor ao seu próximo como a você mesmo, é mais importante do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Todos os seus sacrifícios. Não adianta ficar de joelhos 3 horas, 4 horas, 8 horas e não amar a Deus, não abandonar o pecado, não amar o seu irmão. É sacrifício de tolo, porque é melhor o quê? Obedecer ou sacrificar? É melhor obedecer, é melhor abandonar o pecado e adorar a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em espírito, vamos ver aqui este tópico em espírito. O nosso espírito é chamado de homem interior. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 16. A verdadeira adoração acontece quando o homem interior, em resposta aos estímulos do Espírito de Deus, expressa amor e adoração a Deus. Isto pode assumir a forma de palavras verbalizadas, um cântico de amor ao Senhor, ou uma adoração silenciosa. Depende do ser da pessoa, depende de como a pessoa é. Se ela é um pouco introvertida, ela vai ficar ali no cantinho, silêncio. Se ela é mais extrovertida, ela vai ter ações mais eufóricas, mais independente. Nós não devemos estar no culto olhando uns para os outros. Nós devemos estar no culto olhando para o Senhor, adorando da forma com que nós somos. Uns adoram falando mais alto, outros só sabem chorar, outros não expressam nenhuma forma, mas estão ali adorando em espírito e em verdade. Esta é a forma correta de adorar ao Senhor, de ser cheio do Espírito Santo, de ter prazer em estar na casa do Senhor, adorando a Ele em verdade. Adorar a Deus em verdade significa adorá-lo, assim como a Bíblia diz que deveríamos.
Nadab e Abiú, né, os filhos do sumo sacerdote, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e morreram. Foi uma forma errada de chegar ali diante da presença do Senhor. O próprio Caim, ele foi ali tentar uma reconciliação com Deus, como os pais deles tinham sido expulsos do jardim, eles foram ali oferecer um sacrifício a Deus, mas de forma errada, e o Senhor aceitou apenas o de Abel. Mas ele repreendeu Caim, mas ele falou para Caim: Caim, se você fizer da forma correta, eu vou aceitar o seu sacrifício. Mas Caim, ele não se arrependeu. Expressões de louvor e adoração nas Escrituras. Nós devemos, de que forma, expressar o nosso louvor? Com a boca, cantando, louvando, bradando. Com as mãos, levantando-as, batendo palmas. Com os instrumentos, né? Os tocadores que tocam bateria, violão, teclado, eles estão ali rendendo graças ao Senhor, tocando ali para o Senhor. Com o corpo, ficando de pé, ajoelhando-se, prostrando-se, dançando e saltando de alegria. É muito bonito ver os nossos irmãos africanos, quando nós vemos algumas gravações ali, eles se entregam completamente na dança, né? Aqui no Brasil, pela nossa cultura, se alguém dançar, alguns podem se escandalizar, mas se um africano vir aqui para o nosso culto, irmão, não se escandaliza não, né? Faz aí um cantinho teu na igreja, para de ficar olhando a forma que o teu irmão adora. Você pode até estar deixando de adorar porque está incomodado com a adoração do teu irmão. Êxodo 15, 11. Quem é como tu entre os deuses, ó Deus? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em glória, operando maravilhas? Cantem ao Senhor, pois ele muito exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda reverência, tendo se feito num culto tudo com decência e com ordem. É claro que essas expressões de adorações, elas devem ser contidas, nós não devemos ir no espaço do outro, né? Como alguns se empolgam mais e às vezes rodam, às vezes pulam. Tudo é com decência e com ordem, porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Mas não extingais o Espírito. Aonde o Espírito está, ele tem liberdade. Se você gosta de chorar, chore. Se você gosta de falar em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Busque a presença do Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor na sua casa, no seu carro, no seu lar, na igreja, no caminho para a igreja, no ônibus indo para o trabalho. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir a você, se possível, se inscrever no canal, comentar. Nós estaremos sorteando uma Bíblia, a qual eu já fiz um vídeo explicando. É uma Bíblia da Luxo de Bíblia. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó. E assim que a gente conseguir os mil inscritos, eu estou com muita fé que vou conseguir, tá, irmãos? Porque assim que a gente conseguir, nós temos uma ajuda ali na Casa de Recuperação, resgate de valores. E eu vou querer, sempre que eu for lá, fazer os cultos, estar gravando os cultos ao vivo através desta ferramenta poderosa que é o YouTube. Então,